Quando eu entrei para a residência, eu não fazia ideia do que me esperava na UTI. E depois de tantas experiências, depois de ter terminado, eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, dar algumas dicas e contar algumas verdades que ninguém te fala. Oi gente, eu sou a Sara, eu sou psicóloga, especialista em cuidados intensivos e ex-residente. E esse canal aqui é para falar sobre psicologia hospitalar, saúde pública, residência e mais. Eu fiz o programa de cuidados intensivos, que o foco dele é a UTI, fiz pelo Enare. Eu fui alocada em um hospital universitário e no meu primeiro ano de residência eu passei todo ele dentro desse hospital, passei grande parte em enfermaria e no final do ano eu fiz meu primeiro momento dentro da UTI. Do ano eu tive a oportunidade de ir para outros locais, outras instituições de saúde ali no município. Então eu fui para um hospital de urgência e emergência, passei 3 meses lá, depois fui para uma maternidade municipal também com 3 meses e depois fui para uma maternidade estadual. Aí, para finalizar, eu voltei para um hospital geral e foquei mais na parte da UTI. Passei o restante dos meses na UTI. A minha rotina dependia do local onde eu estava. Na maioria das vezes tinha a nossa rotina da manhã, que era atender os pacientes que estavam ali internados e acordados. Depois a gente ia para alguma reunião com a equipe, um round que era feito na UTI. Nem todas as UTIs tinham, mas a maioria que eu fui tinha algum tipo de reunião que trazia todos os profissionais ali para discutir o caso, e cada um dos profissionais ali tinha um momento de falar um pouco sobre aquele paciente, das demandas ali que estavam tendo com ele. Tarde, normalmente, a gente tinha os atendimentos com as famílias, no horário de visita das famílias. Nós fazíamos esse atendimento de acolhimento, de esclarecimento, de fortalecimento de recursos de enfrentamento. Nós guiávamos essas pessoas dentro da unidade de terapia intensiva, porque é um momento que muitas pessoas têm muitos receios, muitos medos, porque é um local de extrema urgência, né? Ninguém vai para a UTI se não tiver em um momento de extrema urgência ali, precisando de todo o aparato possível de médicos 24 horas com ele. Então, de tarde a gente fazia esse atendimento com as famílias e depois a gente fazia os registros em prontuários. Poderia ser prontuário eletrônico ou prontuário físico. Aí eu vou falar um pouco sobre os meus desafios iniciais naquele local. Quando eu cheguei, um dos principais desafios que eu tive foi a linguagem técnica e médica que eu vivenciei. Então, tudo era botado em siglas e em conceitos técnicos médicos. Como eu da psicologia não tive contato com isso, era muito difícil me aproximar de um prontuário e entender o que estava escrito ali. Tive que fazer muitas buscas na internet, de procurar siglas por sigla, de perguntar aos meus preceptores, que são aquelas pessoas que estão ali com a gente, de ir atrás de outros profissionais que pudessem me ajudar a tirar alguma dúvida do que estava sendo escrito ali. Então, os primeiros meses foram de certo medo e receio, assim, de chegar, de falar com o paciente sem saber muito sobre a história dele, meio que medo de errar diante do paciente, né? Mas depois de um tempo a gente vai pegando o jeito ali das coisas, eles nos ajudam muito nesse processo, mas é um momento de muito medo, assim, de uma certa angústia de não saber se vai dar conta de tantas siglas, de tantos conceitos médicos. O outro desafio que eu tive foi o cansaço de trabalhar dentro de um hospital. Normalmente, quando a gente está em UTI, a gente não tem noção de tempo e espaço, porque lá não tem tantos locais, janelas e assim, que a gente consiga ver o tempo passando do lado de fora. Então, era um cansaço muito profundo, físico e mental, tanto de lidar com aqueles pacientes que estão em pleno sofrimento, são pacientes que gemem de dor, pacientes que estão ali em uma condição de nação que muitas vezes deformam o seu corpo, né? Por ter muito tempo por estar muito tempo acamado ou pela sua situação de saúde mesmo. Então a maioria era bem deformada, assim, inchado ou magro demais. Enfim, tinha muitas questões ali envolvidas. Então era um ambiente que no início eu tive que lidar com esse sofrimento de ver as pessoas dessa forma, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai entendendo que existe algo além da doença ali, e existe a pessoa que ainda está ali, e se relacionar com essa pessoa é mais importante do que olhar para a doença.
porque a doença a gente vai fazer ali o que tiver que ser feito, mas o contato pessoa a pessoa é o que reverbera mais, de forma mais positiva na experiência daquela pessoa que está internada. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo isso. A parte psicológica e emocional. Como eu já havia comentado, foi bastante difícil, assim, ver as pessoas em situações bem degradantes, assim, do seu corpo mesmo, e, consequentemente, psicologicamente. Mas quando a gente lida com pacientes em UTI, eles são pacientes que normalmente eles não estão conscientes, né? Então a gente falava muito com a família, a gente lidava muito com a família e seus sofrimentos. E era bastante angustiante não saber o que falar para essa família do possível desfecho desse paciente. Porque a UTI é um dia de cada vez, né? Um dia você pode estar melhorando, no outro dia você pode estar piorando. Isso acontece com muita frequência. Então, a gente não conseguiria falar se esse paciente ia sair dali, a gente não conseguiria falar que estava tudo indo bem, que ia dar tudo certo, porque a gente não sabia. A UTI era uma inconstância, assim. Então, lidar com essa inconstância da UTI e principalmente com os desejos assim, mais íntimos do familiar, de melhora daquele paciente, foi bastante desafiador, assim, psicologicamente, sabe? Lidar diariamente com isso, com o sofrimento de pessoas que estão ali, que pode a qualquer momento morrer, e a gente tem que estar pronto, né? E saber também não dar falsas expectativas para os familiares. Agora vamos para as dúvidas frequentes que normalmente as pessoas têm quando se fala de um psicólogo dentro da UTI. Então, o que realmente o psicólogo faz dentro desse local? A gente faz de forma geral acolhimento, a gente realiza atendimento às famílias e pacientes, a gente auxilia nesse processo de adaptação com várias estratégias, né? Então, a gente pode utilizar música dentro da UTI, jogos, a gente pode fazer videochamada, a gente pode comemorar aniversário dos pacientes a depender da condição desse paciente. A gente pode fazer passeio terapêutico também, a depender desse paciente. O passeio terapêutico é tirar esse paciente daquele local onde ele está, que é a UTI, e colocar ele em outro ambiente, que ele possa ver o céu, as árvores, as pessoas do outro lado. Então a gente consegue fazer isso também. E principalmente um local de escuta da subjetividade que está ali sofrendo. Porque muitas vezes a gente tem profissionais que estão cuidando de tudo, menos do subjetivo, também tá sofrendo junto, sabe? E nós temos esse papel, nós somos o papel de escuta, nós somos o papel de presença. Nós trazemos também uma certa calma e paz para aquelas pessoas, no sentido de que a gente consegue esclarecer algumas coisas que, porventura, esses familiares ou pacientes, eles nem sabem, isso está causando ansiedade neles. Então, certas coisas a gente consegue dar uma resposta e isso já é algo terapêutico para eles. Identificar os recursos de enfrentamento, seja uma família presente, seja a religião ali, a espiritualidade daquele paciente, seja as crenças do paciente sobre a vida, sobre a existência, resgatar esse objetivo que está ali todo incumbido pela doença, né? Então, nosso papel é esse também. Uma outra pergunta frequente é como é que se dá o processo de atendimento a pacientes entubados? A maioria dos pacientes em UTI são entubados, mas a depender do estilo da UTI também. Só que quando o paciente está entubado, normalmente a gente não faz esse atendimento, mas a gente verifica se esse paciente, qual é o grau de sedação que ele tá. Então, se ele está muito sedado, se ele está com uma sedação leve, ou seja, que ele consegue ter ali benefícios, né, de uma música, benefícios da presença da família conversando com ele de forma mais profunda, né? Qual é o nível de sedação desse paciente, para que a gente possa ver qual é o nível de resposta ali que ele tá. Outra coisa também é que quando o paciente está entubado, a gente comunica essa família antes dela entrar e ver, né? Então, a pergunta se eles sabem que o paciente está entubado. Qual foi a última imagem que eles tiveram daquele paciente? Se eles não sabem que ele foi entubado, a gente avisa, olha, o paciente está inconsciente, ele não vai lhe responder, não porque ele não quer lhe responder, mas ele não vai te responder porque ele está recebendo uma medicação para dormir, né? Ele está
em coma induzido, que se fala, né? Então a gente explica isso para a família, a gente vai com a família até o paciente, a gente orienta para que eles possam estar ali tocando no paciente, falando com ele, qualquer coisa ali que demonstre carinho, que demonstre afeto, a gente estimula que essa família faça isso, ainda que esse paciente esteja ali entubado. A pergunta é que será que tem espaço para uma intervenção psicológica na UTI ou é só em caso de urgência, quando a equipe chama por algum motivo? Normalmente a gente tem sim espaço para fazer intervenções dentro da UTI, a gente tem uma rotina, né? Eu acho que a UTI é o local que a gente consegue mais estabelecer uma rotina de atendimento, porque é um local fechado, os profissionais estão ali, né? Então a gente tem todas as tardes as visitas da família. Claro que a gente tem muitas limitações pela gravidade clínica que os nossos pacientes estão ali, né? Então, são pacientes bem graves. A gente não pode fazer qualquer tipo de intervenção e nem demandar tanto assim do paciente. Então, a gente vai avaliando a partir desse paciente, desse estado clínico, que a gente possa ou não estar fazendo determinadas intervenções. Mas sim, é possível e se tem uma rotina de atendimentos do psicólogo na UTI, sim. A última pergunta, que eu acho que também é bem frequente, é como é que funciona a nossa articulação com a equipe multidisciplinar. De forma geral, a equipe multidisciplinar na UTI é a de mais fácil acesso dentro do hospital, porque eles ficam ali 24 horas dentro da UTI, tem todos os profissionais ali que são plantonistas, né? Então a gente sabe quem é o médico, a gente sabe quem é o fisioterapeuta. Na enfermaria a gente não sabe, porque pode ser que sejam muitos profissionais ali que cumpram a função de fisioterapeuta, você não sabe quem é o de referência. O médico também não fica na clínica médica, ele na enfermaria, né? Ele já vai ali se distribuindo em várias funções. Então na UTI a gente encontra toda a equipe ali e é uma equipe que fica naquele local, então é de fácil acesso. Mas, como todo assim, processo de articulação tem suas dificuldades. A principal dificuldade que eu acho é que às vezes a equipe não sabe qual é o papel do psicólogo. Então, nos chamam para coisas que não necessariamente a gente precisava ser chamado e não entendem algumas das nossas intervenções. A depender da equipe, a gente consegue fazer uma boa articulação. Eu lido muito com profissionais, com os fisioterapeutas e os fonoaudiólogos, né? Porque eles estão ali diariamente com o paciente e eles tratam de coisas que nos ajudam, como pacientes que estão com a traqueostomia, né? A gente consegue conversar com o fisioterapeuta ou com o fono sobre a possibilidade de colocar uma válvula de fala para a gente conversar com esse paciente. O paciente tá com uma boa respiração para a gente conseguir fazer um passeio. Então, tudo isso a gente consegue articular com uma equipe que está aberta, né? Também tem locais que não tem tantas pessoas abertas, então dificulta ainda mais a nossa articulação. E não saber exatamente o que o psicólogo faz ali nos traz, né, nos convoca a explicar, a falar sobre isso, né, a se posicionar ali naquela equipe para que eles entendam qual é o nosso papel. Mas isso é uma coisa realmente muito complexa, muito mesmo. Acho que todos os hospitais têm essa dificuldade de entender mesmo o papel do psicólogo ali. E é uma construção, gente. Realmente dar a cara a tapa e saber que vai ter pessoas que não vão querer, mas que se a gente conseguir encontrar algum profissional que queira articular bem com a gente já consegue fazer várias coisas pelo paciente. Agora eu vou falar de dicas práticas para você que quer aí entrar no mundo da psicologia hospitalar dentro da UTI. Existe a residência multiprofissional, né, em cuidados intensivos, e para você entrar nessa residência, né, tem uma prova no final do ano, em outubro, que você quer ter uma experiência dentro desse local, você quer ter uma experiência de saber como é ser psicólogo no hospital, para você decidir se é isso ou não para sua vida, você faça a residência, né? Que são 2 anos, você sai dali sabendo se você quer ou você não quer seguir nessa área. Tem vários vídeos em relação ao tema da residência, né? Como estudar, quais são os principais temas para estudar. No canal tem todos esses temas. Se você tá querendo se preparar, mas ainda não sabe como fazer isso, tem uma consultoria de preparação de cronograma. Então, eu preparo para você a depender da sua realidade,
do seu conhecimento, um cronograma com todas as questões principais, né, que vai cair na sua prova, detalhado ali por semana, por dia, você possa estar melhorando a sua eficiência nesse processo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para minha consultoria também. Uma outra dica que eu dou é ser aberta a conversar com as pessoas, porque muitas vezes a gente não vai ter um médico tão facilmente. Então a gente tem que ir atrás dos médicos, ir atrás dos profissionais, conversar com eles, tentar tirar as dúvidas. Então a habilidade de relação interpessoal é extremamente necessária para o ambiente hospitalar, porque você, psicólogo, é o centro ali do universo e as pessoas estão fazendo o seu trabalho, né? Então elas vão lá fazer o seu trabalho e para você fazer o seu, você precisa deles. Então você que tem que ir atrás deles, conversar, articular, tá? Então é necessária essa habilidade dentro desse contexto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a importância do psicólogo dentro desse contexto da UTI. Obrigada por assistir até o final. Se você teve alguma dúvida, quer fazer algum comentário, ou se você já passou pela UTI como psicólogo, comenta aqui que eu gostaria de saber. Se inscreve no canal, gente, e curta se você gostou desse vídeo. Até a próxima!